Bora falar de futebol, bora falar de um jogador em especial nesse vídeo de hoje. A gente vai falar do Pity Martinez, claro, jogador que chamou a atenção dos torcedores brasileiros, porque lá fora, nos Estados Unidos, já chegou a se ventilar, o Pity pode ser emprestado, o camisa 10 da última Libertadores pode ser emprestado, não tá dando certo por lá. E aí, claro que o torcedor brasileiro vai pra cima, começa a pedir pro seu clube ir atrás. Vasco já ficou de olho, Palmeiras de olho, Internacional de olho, muita gente monitorando. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse jogador, porque muitos torcedores também vieram me perguntar se ele se encaixaria, como ele joga, enfim. Hora de falar então do Pity Martinez depois de uma boa pesquisa, conversar com algumas pessoas, assistir alguns vídeos também. Vamos lá. O Pity Martinez tem 26 anos, ficou conhecido como grande jogador da campanha da Libertadores do River Plate no ano passado, na maior final da história, principalmente o grande destaque entre Boca e River. E, enfim, ele surge no Huracan, é contratado, o Marcelo Gallardo já estava por lá em 2015, e quando ele é contratado, o Marcelo Gallardo, o técnico do River, fala o seguinte: ele vai vestir a 10, porque tem personalidade e leva o jogo ao sangue. Traduzido de uma forma literal, é claro, o que ele quis dizer é que ele deixa tudo no campo, jogador raçudo, com vontade, determinado, e isso pelo que a gente pode acompanhar em algumas jogadas, principalmente que a gente acha no YouTube, em alguns pedaços de jogo, a gente vê que realmente o Pity tem essa característica, além da lembrança dos jogos que nós pudemos acompanhar dele na Copa Libertadores da América. Enfim, ele chega para vestir a 10 que foi de Aimar, a 10 que chegou a ser de Marcelo Gallardo também, a 10 que foi de D'Alessandro, entre outros grandes nomes, e o Marcelo Gallardo identifica que ele tem personalidade para segurar isso lá em 2015. Mas a coisa não sai como se imagina, a coisa não sai como se espera nesse primeiro ano, a adaptação não funcionou tão bem. O jogador que em 45 jogos marcou 4 gols, esse meia armador, ele chegou a jogar só 90 minutos, uma vez na Copa Libertadores da América, foi titular apenas 4 vezes, nas outras 3 foi substituído, em 11 partidas que ele chegou a disputar, entrando durante os jogos, mas ainda assim não convencendo. Para se ter uma ideia, na partida decisiva da Libertadores de 2015, em que o River Plate vence a equipe do Tigres, ele não participa, ele não sai do banco de reservas. Na primeira partida, sim, em que o time empata por 0-0. E na Sul-Americana, o River disputou as 2 competições naquele ano. Para se ter uma ideia do peso dele, ele nas semifinais não sai do banco de reservas e o River Plate é eliminado pelo Huracan, time no qual ele se formou. A coisa não saiu como se imaginava em 2015. Em 2016, para se ter uma ideia do peso das críticas, ele faz um gol contra o Quilmes em 8 de fevereiro e a torcida do River Plate comemora enquanto ele faz esse sinal aqui. Ele pede silêncio ao torcedor do River, que o criticava tanto depois desse primeiro ano de adaptação, que não foi dos melhores. Então, o clima já não era dos melhores em um ano do Pity atuando pela equipe do River Plate. Mas em 2016 ele começa a engrenar um pouco mais. Ele passa a ter mais minutos, ele passa a jogar mais vezes. Em 2015, para se ter uma ideia, ele é substituído corriqueiramente. Em 2016 isso muda. Ele passa a atuar com mais frequência, passa a jogar mais jogos durante 90 minutos e aí começa a embalar, principalmente no ano 17, na temporada 17-18, quando ele tem a grande temporada. Ele em 39 jogos marca 14 gols e gols decisivos. Ele faz o gol, um dos gols do título do River na Supercopa contra o Boca Juniors. Claro que isso conta muito positivamente para o jogador quando ele joga no River Plate. Quer saber mais uma? Ele faz gol naquela semifinal contra o Grêmio, em que o River passa para a final da Copa Libertadores da América de forma histórica. Gol decisivo. Quer saber mais? Ele faz gol nas 2 finais contra o Boca Juniors da Copa Libertadores da América. Faz gol no 2-2 na Argentina e faz gol no 3-1 também, que dá o título da maior final da história da Copa Libertadores da América ao River Plate. Tudo isso em meio a uma campanha de muitos jogos em que ele atua de forma muito positiva, ele atua convencendo, ele atua como um camisa 10, ele mostra as características dele que conquistaram o Marcelo Gallardo. Quais são elas? Um jogador que chuta de fora da área, é um meia canhoto com muita habilidade, dribla bastante, carrega esse recurso e pisa na grande área quando é necessário. Precisa chutar com a perna direita? Ele também arrisca, ele também chuta. Então, são características importantes, além do que ele é um meia, ele é um camisa 10 que bate pênalti e bate falta e bate muito bem. Isso também é muito importante. Claro, tudo isso faz dele um jogador completo? Ofensivamente, sim. Taticamente é o problema. E é aí que pega na questão dele jogando... Opa, enroscou a língua. Na questão dele jogando lá no Atlanta United, nos Estados Unidos. Jogador que chegou com grande pompa,
10 milhões de dólares foram gastos, uma grana muito alta gasta para o Atlanta United para contar com esse camisa 10. Mais uma vez ele chega vestindo uma camisa 10. E aí, muita gente começou a falar, ó, vai ser emprestado porque ele não está se adaptando. E o Frank De Boer, o técnico, já está falando que não dá para contar com ele e tal. Isso não aconteceu, tá? Vamos aos fatos. Ele é um jogador que não tem... Às vezes ele não entra no jogo, às vezes ele entra e é substituído. Aliás, com muita frequência ele entra e é substituído. Isso incomodou o Pity Martinez também. Agora, dá para perceber o que o Frank De Boer fala nas entrevistas coletivas, o incômodo. Dá para perceber ali. Olha só, eu separei algumas aspas curtas. Precisa me convencer nos treinamentos. Ele falou isso sobre o Pity Martinez. Então, problema número 1. Coisa não está andando muito bem nos treinamentos, ele não está encaixando tanto, talvez ele não esteja se dedicando o suficiente. Pode ser. Olha só, ele mesmo diz em outra entrevista coletiva, eu coloco o melhor time, mas nem sempre os melhores jogadores, quando foi questionado sobre o Pity Martinez no banco de reservas. Então, em outras várias notícias que eu pude ler, pesquisas que eu fiz, deu para perceber que o Frank De Boer cobra muito uma questão tática do Pity, que ele não consegue se adaptar. É um meia muito bom em termos de construção ofensiva. Agora, defensivamente, não carrega tudo aquilo que pode. Defensivamente, quando você pega um técnico mais rígido, que em um futebol moderno exige um meia que marque mais, um meia que trabalhe mais com a parte defensiva também sem a bola, aí a coisa pega um pouco para o Pity Martinez. E ele está sofrendo com o Frank De Boer por lá com relação a isso. Quando pintou esse tipo de entrevero, o Pity Martinez falou publicamente que estava incomodado com o treinador também. Muita gente na Argentina começou a falar, o Pity pode ser emprestado. O Atlanta está querendo liberar, a coisa não deu certo com o De Boer. E não foi bem assim. Tanto que depois que essas notícias passaram a acontecer, o próprio Pity Martinez falou que isso não aconteceria, ele não retornaria ao River Plate, o desafio está nas mãos dele e ele não quer desistir. Ele quer sim ser um grande jogador no Atlanta United e no futuro jogar na Europa. Não pense em retornar para a América do Sul, não pense em retornar para o River Plate. Imagino que para o Brasil também não seja uma possibilidade. O jogador já deixou claro que resolveu as pendências com o treinador e o próprio Frank De Boer, quando foi questionado sobre a possibilidade de liberar o atleta para jogar em outro clube por empréstimo, disse que é ridículo o que está sendo feito na Argentina. Aspas para ele, é ridículo o que está sendo feito na Argentina. Ele dá a entender de que estão tentando criar um fato e não existe. O Pity Martinez não será liberado. Bom, já trouxe as características do Pity, a parte boa do Pity, a parte ruim do Pity, e aí, claro, quem decide se ele encaixa no time do coração é você. Ele encaixa no seu time do coração, torcedor? Deixa o seu comentário aqui embaixo, fala um pouquinho sobre a análise, acrescente algo que você saiba que eu não falei aqui sobre o Pity Martinez, fique à vontade, vai ser um prazer conversar com você. Deixa seu like, seu comentário, inscreva-se no canal do Fragoso, é sempre um prazer bater um papo, trazer conteúdos legais, conteúdos diferentes aqui no meu canal do YouTube, tá certo? Bora falar de futebol!